Bom dia, pessoal, bom dia com muita alegria, glória a Deus, sejam todos muito bem-vindos. Quinta-feira chuvosa aqui em São Paulo, não sei aí no teu estado, mas a chuva chegou aqui. Ontem até eu estava comentando, né, os ventos aqui estavam bastante fortes, né, intensos, e a gente sabe que o sul, né, do país aí foi bastante afetado, né, antes de ontem aí. Segundo os relatos aí, ventos aproximadamente 100 km por hora, quer dizer, eram ventos bastante fortes, né? O negócio não ficou fácil naquela região. E a gente sabe que a chuva vem de lá, né? Normalmente vem daquela região para cá, para São Paulo, e também os ventos vieram também, logicamente não veio na mesma proporção, mas vieram bastante ventos ontem, né? Então ontem nós tivemos um dia com bastante vento aí, mas hoje amanheceu como São Paulo, a terra da garoa, como dizem, né? Amanheceu aí um pouco chuvoso. Então, mas glória a Deus, o Senhor nos abençoou, mais um dia de vida, as misericórdias se renovaram. Então seja muito bem-vindo, desperta, compartilha aí antes de mais nada. Bom, primeiro para mim é um privilégio novamente estar aqui no altar, glória a Deus, né? A bispa me enviou para mais um dia aí estar ministrando, e eu fico muito feliz, né? Porque estar no altar do Senhor é um privilégio, né? Tem muita gente que não entende dessa forma, mas a gente que é servo do Senhor, né? Realmente, verdadeiramente, a gente sabe que é um privilégio estar aqui na presença do Senhor, né? E trazendo a ministração. Bom, deixa eu falar do dia de ontem aí, né? Ontem nós tivemos um dia aí, onde nós tivemos o último dia do programa Luz da Palavra, né? Deixa eu comentar rapidinho sobre isso. Ontem foi o último dia da Luz da Palavra. Nós entramos em férias, são 30 dias de férias todo ano, né? Todo ano no mês de julho a gente para, né? O bispo, enfim, a gente para, né? Tanto é que normalmente eu tiro alguns dias, mas eu volto antes, já começo a estudar e coisa e tal. Mas nós estamos 30 dias aí de folga para todo mundo. Então dá tempo de você colocar a Luz da Palavra em ordem, colocar em dia aí o que você perdeu. Entra lá no canal do YouTube, Nebron, Igreja Apostólica Internacional, lá está separado por playlist, facilita aí o teu estudo, vai lá, coloca tudo em ordem, aquilo que você perdeu, para você começar a acompanhar aí no dia a dia, amém? Então ontem nós tivemos o último programa, terminamos o versículo, o capítulo 34 do livro de Isaías, então vamos voltar aí, depois no dia 10 de agosto, então a gente volta no capítulo 35 e vamos embora aí. E ontem eu estava fazendo umas anotações, nós devemos entrar realmente em Jeremias aí, em meados de outubro, então provavelmente a gente consiga entrar já no livro de Jeremias, né? Porque nós vamos ver alguns profetas, mas são profetas menores, aí tem livro com um capítulo, outros com 4 capítulos, então vai dar para a gente avançar bastante, assim eu espero, né? Então muito provavelmente aí meados de outubro, começo de novembro, no mais tardar, nós estamos entrando no livro de Jeremias, amém? A não ser que mude alguma coisa, a gente faça algum intensivão no final do ano, para não ficar o livro de Jeremias, porque o livro de Jeremias tem mais de 50 capítulos, né? Então, para não ficar na metade de um ano para o outro, talvez a gente faça alguma coisa. Vamos ver qual a direção que o Senhor vai dar, ou a direção que a bispa venha nos dar, eu vou estar comunicando vocês. Bom, telefone da Hebron, 11 970 13 8161, não deixe de anotar aí, você que precisa de pedido de oração, precisa conversar conosco, precisa de um acompanhamento, né? A gente tem recebido alguns pedidos de oração, nós vamos estar anotando aí. Aliás, o bispo falou, bom dia com muita alegria. Bom dia com muito amor e alegria. Vou pedir para você anotar o nome lá do pai da Eliane, para mim não esquecer, eu estar olhando no final do programa, por favor. Bom dia, Josué, com muita alegria. Bom dia com muita alegria. Glória a Deus. Bom, pessoal, bom dia com muita alegria, bom dia, pessoal da rádio. Quem não conhece o nosso aplicativo da rádio, nós temos um aplicativo da rádio, que é um aplicativo super tranquilo, super leve, não consome aí muito espaço, muita memória. Você pode baixar aqui, tem um sistema Android, baixa lá, tem o íconezinho, você clica, você manuseia, você fecha a tela, continua ouvindo, compartilha, então tem uma série de facilidades que o aplicativo tem. Quem tem iPhone não tem jeito, aí tem que entrar pelo site, que é o www.radiobron.com.br. Muda, né? Você não tem a facilidade do aplicativo, mas você também consegue ouvir lá, dar um play, consegue ouvir, fechar o celular, trabalhar no celular, não vai atrapalhar em nada. Então vale muito a pena, divulguem a nossa rádio, lembrando que a rádio é 100% Jesus, louvor 24 horas por dia, só para quando a gente entra com as nossas transmissões, né? Toda vez que nós vamos fazer algum evento na igreja, ou nós entramos ao vivo, para lá, então entramos ao vivo também na rádio. Toda vez que a gente entra ao vivo no Facebook, né, para ser mais preciso, nós entramos ao vivo na rádio, amém? Então, você que está conectado pela rádio, você não está perdendo nada, porque a gente entrou no Facebook, entra na rádio. Acho que a gente não teve, um caso, só alguns dias aí que fizemos alguns testes,
nós entramos na rádio somente, mas é muito raro e quando for acontecer isso a gente avisa com antecedência para vocês se programarem, mas a princípio a gente entra no Facebook, entra também na rádio ao vivo, amém? Glória a Deus. Então não deixe de compartilhar, não deixe de divulgar em nome de Jesus. Entra na página da Hebron, agora é a página, né? Então Super 10 aí, aliás o YouTube, eu peço para que vocês, a gente olha lá, às vezes nem tem a quantidade de inscritos lá pela quantidade de membros que tem na igreja, olha só, né? Então não dá, a gente é membro da igreja e não entrou lá para compartilhar, ou não entrei para compartilhar, mas pelo menos para acionar o sininho lá, aciona o sininho, toda vez que entrar uma ministração, vai colocar, vai te chamar também, você não esquece, e você é mais um inscrito no canal. Lembrando que isso fortalece o canal da igreja e amanhã depois a igreja pode ter benefícios inclusive com o canal. Então peço para que você divulgue também o canal. Às vezes tem gente que não trabalha com Facebook, então você vai compartilhar para alguém, e logo que acaba a programação, o Bispo Fábio já lança isso no canal do YouTube. Então você vai compartilhar, em vez de você compartilhar, por exemplo, o Facebook, compartilha o YouTube. Hoje é difícil você ver alguém que não tem YouTube. Agora já o Facebook, a gente conhece algumas pessoas que às vezes falam, eu não tenho o Facebook. Então vale muito a pena, você vai compartilhando pelo próprio canal do YouTube. E aí a pessoa também já vai acionando o sininho lá, né, para estar recebendo toda a ministração da Hebron. Amém? Glória a Deus. Então voltando, que eu estava falando sobre ontem, nós tivemos o culto pela manhã, né, praticamente o culto, né, Alimento Diário das Nações é um culto, né, porque nós trazemos a palavra, ministrada a palavra. No caso, ontem foi ministrada a palavra do relógio, mas independente disso, quando não tem relógio, a bispa sempre traz uma palavra, o Senhor dá uma palavra para ela, e essa palavra é ministrada todas as manhãs. Então hoje nós vamos ministrar também uma palavra do relógio de geração que está vigorando o nosso dia de hoje. Então o Alimento Diário das Nações hoje foi grande bênção, essa palavra eu tenho certeza que moveu o interior de muitas pessoas, eu não tenho dúvida disso. A gente tem recebido os testemunhos, a bispa sempre está comentando aí no programa, né? Que ela fica praticamente com o WhatsApp da igreja, ela está sempre mencionando aí os testemunhos, até porque o povo, né, está mais acostumado com a bispa, até porque a igreja começou com ela 5 anos atrás, né? 10 em agosto agora, fazendo 5 anos aí. Então, no começo tinha ter um pouco de resistência com o povo, que era bispo, né? Então hoje não mais, até pela quantidade já que tem de membros e coisa e tal, então às vezes é o Bispo Fabão, como eu estou, né, em jejum nas redes sociais, entreguei essa oferta aí nas redes sociais, eu não estou entrando, então eu não tenho contato com ninguém por esse período, mas quem precisar pode entrar no WhatsApp da igreja aí, não tem problema nenhum, no 11 970 13 8161, ou então chama o Bispo Fábio, a bispa, os pastores aí, o casal de pastores que nós temos na igreja, que é o pastor Edu e a pastora Edi. É só entrar em contato com eles aí também e eles vão te atender, vão te ajudar, enfim, aquilo que você precisar, aquilo que não for da alçada deles vão passar para a gente e a gente vai estar resolvendo e entrando em contato com vocês, amém? Glória a Deus. Então pessoal, dia abençoado, dia de ontem, né? Deixa eu falar rapidinho com vocês sobre alguns pontos importantes. Bom, falar sobre o dízimo, né? Ontem eu estava dando exemplos, né, sobre o dízimo e a gente viu o quanto é importante o dízimo. A Bíblia, né, relata, ontem eu até falei do primeiro dízimo que foi entregue ali, né? Embora a gente teve uma oferta de Caim e Abel, né? E um entregou uma oferta que, né, realmente entregou do seu melhor para o Senhor, o outro não entregou a oferta que deveria, né? Quer dizer, entregou aquilo que estava sobrando. Quando a gente vai entregar alguma coisa para o Senhor, nós temos que entregar com excelência, né? Então o dízimo é uma ordenância, mas a oferta nós temos que entregar com amor, né? Então se vai entregar o valente de Davi, entrega com amor. Se não for com amor, não entrega, porque a pessoa sabe aquela mão ressequida, não quer entregar. Então entrega com amor. Aquilo que você vai fazer para o Senhor, faça com amor, com o mesmo amor que o Senhor tem quando Ele trata conosco. Tudo que a gente pede para o Senhor trata a gente com amor para nos conceder aquilo que é pedido. O que acontece muitas vezes, a gente fica bravo e coisa e tal. Por quê? Porque aquilo que a gente pediu não é aquilo que o Senhor tem para nós, não é o melhor que o Senhor tem para nós. Então nem sempre aquilo que a gente vai pedir é aquilo que Deus tem ou aquilo que o Senhor projetou para a gente. Então o que acontece? Mas eu não consegui aquilo que eu queria. Mas Deus não tinha aquilo para você. Deus tinha coisas maiores. Então no primeiro momento, às vezes a gente não entende, mas lá na frente você vai entender. Então seja um dizimista fiel, entrega o teu dízimo. E quando a gente fala de dizimista fiel, pessoal, é você entregar o dízimo onde você está congregando. Nós já tivemos casos, inclusive, na igreja, há tempos atrás, né? Agora acho que não mais, não lembro mais nenhum caso por agora, mas nós tivemos um caso, uma época que a pessoa ficou brava com a gente, né? A pessoa falou, mas eu quero entregar o dízimo aí, aquela discussão com a pessoa, no bom sentido, né? Porque a pessoa quer entregar o dízimo aqui, só que ela congregava em outra igreja.
Tipo assim, esse mês eu vou entregar o dízimo na Hebron, mês que vem eu entrego na outra igreja. Não é assim que funciona, né, pessoal? O dízimo é ordenança, nós temos que entregar naquela igreja que nos dá cobertura. Mas eu me sinto à vontade que eu participo dos propósitos da Hebron. Amém que você participa do propósito da Hebron. Legal, tem várias pessoas que é de outra igreja e participam do propósito da Hebron. Agora, você está debaixo dessa cobertura, debaixo desta visão, é aqui que você tem que entregar o dízimo. Né? Quer entregar a oferta? Você pode entregar a oferta, o valor que você quiser, onde você quiser. Então, a pessoa é de outra igreja que quer entregar o valente de Davi, não tem problema nenhum. A pessoa vem aqui e entrega o valente de Davi, amém. Às vezes entrega, tem gente, inclusive, olha para você ver como que dízimo é um princípio espiritual. Nós já vimos também pessoas que conseguem entregar, às vezes, um valor até maior do que entregaria de dízimo, mas não conseguem entregar o dízimo. É uma barreira que Satanás coloca, hein? Por quê? Porque ele sabe que é princípio espiritual. Satanás não quer, Satanás quer aquilo que está consagrado, evidentemente. Aquilo que já é dele, ele não está nem aí. Se você não entregar o dízimo, não está nem aí. Ele sabe que ele vai receber o dízimo dele. Você vai entregar numa farmácia, vai entregar alguma coisa que quebra, enfim, numa enfermidade, você vai entregar para Satanás. Então ele está lá, tranquilo. Agora, quando ele sabe que você consagrou, que você realmente é um dizimista fiel, o que ele vai fazer? Ele vai tentar impedir que você entregue o dízimo. Então vai colocar empecilho, vai falar para você, não entregue esses 10%, 10% dá para você fazer tanta coisa, dá para você pagar as dívidas, 10% você não fez com 90%, não vai ser com mais 10% que você vai fazer. Convenhamos, né? Então, em nome de Jesus, Satanás quer aquilo que está consagrado, e dízimo é consagração, porque é princípio espiritual. Então, o que acontece? A pessoa consegue entregar um valor maior de oferta, mas não consegue entregar o dízimo. Então, ali você vai falar, mas então ela resolveu, mas ela entregou 2.000 de oferta, às vezes o dízimo dela era de 1.000, mas conseguiu entregar 2.000 de oferta. E aí, o que acontece? Continua ferindo o princípio espiritual, porque o dízimo que deveria entregar, não entregou. Então, antes ela tivesse entregado 1.000 de dízimo e 1.000 de oferta, amém. Ou não entregasse a oferta, mas entregasse o dízimo. Eu já vi, inclusive, a bispa ministrando uma vez, falou para a pessoa que faz o seguinte, não entrega o valente de Davi, entrega o teu dízimo. O bispo falou exatamente assim, por quê? A pessoa quer entregar o valente de Davi, mas não quer entregar o dízimo. É uma resistência que tem com o dízimo. Se você pegar o dízimo, era o quê? Era para sustentar a casa do Senhor, né? Tanto que quando o povo foi pedir um rei para Samuel, vocês olhem lá no livro de 1 Samuel, quando foram pedir um rei para Samuel, acho que é capítulo 8, se não me engano. Quando foram pedir um rei para Samuel, Samuel falou, não tem problema, vocês querem um rei? Bom, primeiro que ele ficou bravo, né? Porque ele falou, vocês estão... A crítica não é contra o Senhor, a crítica é contra mim. Ele entendeu por si próprio, porque ele era um juiz de transição naquela época. O que ele entendeu? Que o povo não estava contente com o que ele estava fazendo. Só que, quando chegaram até ele também para pedir um rei, falaram, olha, Samuel, você já está de avançada idade, os teus filhos meio que se corromperam, né? Não tem nenhum aí que seja, não era como os filhos de Eli, mas também não era exemplo, né? Então o que acontece? Foram pedir um rei para ele, até porque queriam que tivesse um rei como as outras nações tinham, achavam que a vida deles ia ser melhor. E Samuel ficou muito bravo com isso, porque eles estavam saindo da teocracia, que era o governo de Deus, e passando para a democracia, que era, né, o governo mundano deles lá, um rei que eles iam escolher. Então olha a situação. E aí Samuel começa a colocar, tanto é que o Senhor fala para Samuel, pode parar, a briga não é com você aí, o negócio é comigo. Não é você que eles estão rejeitando a mim, sou eu que governo, através do profeta, através do juiz de transição, enfim, ou dos outros juízes, sou eu que estou governando. Então o negócio é comigo, não é com você, Samuel. E aí Samuel começa a falar para eles, olha, e vocês vão ter que trabalhar, vão ter que dar seus filhos para ser escravo, vão dizimar de tudo que vocês eles entregavam o dízimo para o Senhor. Agora teriam que entregar, além do dízimo do Senhor, entregar o dízimo também para o rei. O que Samuel estava falando? Que eles vão ter que pagar imposto. A realidade é essa, né? Hoje a gente paga aí, pega o salário do camarada que é assalariado aí, registrado, você vai ver lá quanto que ele tem de imposto de renda, imposto disso, imposto daquilo, não é verdade? Pega o olerite de uma pessoa e vê o quanto tem de débito, né? Então o que acontece? Foram pedir um rei, ok, o Senhor deu um rei para eles, só que o Samuel já avisou, vocês vão ter que pagar, né? Além do dízimo que entrega para o Senhor, que era a ordenança, vocês vão ter que pagar o dízimo para o camarada. Na realidade, iam pagar imposto, iam trabalhar para eles. Então, olha o que Samuel estava falando com o povo, mas o povo ainda assim também não deu ouvidos. Então, o que acontece? O dízimo é algo muito importante, é um princípio espiritual. Além do dízimo, o valente de Davi, nós temos a oferta da restituição, né? Que são as moedinhas lá, né? Eu estava ontem brincando, né, falando das crianças. As crianças têm um coração puro para entregar
as moedas, né? E a gente tem dado exemplo aí de algumas pessoas que, inclusive, moeda nem tem entrado mais naquela casa, né? E a pessoa tem entregue e já anota. A bispa deu vários exemplos aí, ela, inclusive, né? Estava falando esses dias que ela tem entregado nota. Parece que não tem sobrado mais moeda, né? Até porque nós estamos ficando hoje no mundo digital, então oferta em moeda ou troco em moeda está cada vez mais escasso. Mas eu lembro que tinha a Ana lá de Mococa, ela estava dando testemunho dela uma vez sobre as moedas. Ela tem recebido, inclusive, um valor a mais por conta das moedas. Ela não quer, ela fala, não, faz o seguinte, eu faço assim, faço assim, mas eu falo, então tá bom, eu vou te dar um pouco mais para não te dar em moeda. E aí o que acontece? Ela acaba ficando com um troco até maior por conta de que a pessoa, né, ela não quer moeda, não vai devolver moeda para a pessoa fala, tudo bem, então fica com o recurso aí, porque as minhas moedas estão consagradas. Então quando você tem as moedas consagradas, o que acontece? Começa a sobrar cada vez mais moedas. Você olha no carro lá, tem um monte de moeda, né? Hoje em dia, né, antigamente as crianças, moeda não podia ficar. Eu lembro, meu carro era assim, eles viam uma moedinha e já passava. Hoje em dia a coisa mais difícil que tem é ver moeda. Mas você que tem guardado as moedas ou que quer entregar, eu quero entregar, sei lá, 30 reais aí, que era o que ia sobrar de moeda, 20 reais, não sei qual é o valor que o Senhor tocar no teu coração, você entrega lá, chama no WhatsApp, a gente passa o número da conta da Hebron e você faz o depósito das moedas. Lembrando que a gente fala sempre para a pessoa juntar o mês inteiro e entregar no último dia do mês. No último dia do mês, inclusive, a bispa faz a consagração, ora pelos azeites, ora pelas ofertas da restituição, e aí você pega as suas moedas, troca lá, né, e deposita no banco ou traz aqui para a igreja. Amém? Fica a teu critério aí. Bom, já falei bastante, bora lá para a palavra. Bom, o relógio ontem é fantástico, não sei a experiência de vocês hoje, mas o relógio de oração tem sido grande bênção. Nós precisamos nos derramar no relógio de oração. Pessoal, nós estamos vivendo um momento do país difícil, né? Nós estamos, o mercado está começando a reagir, né? A gente tem visto isso na televisão, aí, enfim, nos noticiários, está começando a reagir, mas essa guerra não está ganha ainda. E servo de Deus, intercessor, tem que estar posicionado, clamando e orando. Olha, servo de Deus não pode, né, esse negócio de, já venci, olha, sai dessa que é barco furado, não é que já venci, não é porque o Senhor disse que vai te dar vitória que você vai relaxar. Imagine Davi, o Senhor vai me dar os camaradas lá, esse Clark, então faz o seguinte, eu vou deitar aqui e vou esperar, quando o Senhor matar todo mundo eu vou lá. Foi assim? Não. Então, cada vez que o Senhor dava um posicionamento para ele fazia exatamente aquilo que o Senhor estava determinando. E qual foi a ordem que o Senhor deu para ele? Pega as ministrações, pega no mês passado que nós temos João Batista, para a gente se posicionar, tomar cuidado com aquilo que Satanás está querendo fazer. Satanás está querendo o quê? Comer a gente com farinha, como diz o ditado mundano. Né? Nossa cabeça a prêmio. Então nós temos que continuar posicionados. Fechou o mês de junho, mas o mês de julho está aí. E nós temos um mês para vencer. Nós temos uma economia para vencer, nós temos um país, nós temos os nossos familiares para vencer, para conhecer Jesus. Nós precisamos que as nossas famílias, que haja conversão em massa, né? A palavra está sobre a nossa casa. Então, em nome de Jesus, vamos permanecer posicionados. Então, relógio de oração, nós precisamos nos derramar, pessoal. A bispa deu a direção, no mês passado, nesse mês, o oficial da igreja, fazer os 5 horários. Né? Mas às vezes eu trabalho, eu sei que não dá. Não dá para você fazer os 5, faz 4 horários. Não dá para fazer 4, faz 3. Mas faça o horário e faça com excelência. Agora, se for também para fazer sem excelência, então faz um só. Né? Mas faça com excelência. A gente tem que entender, quando fala de relógio de oração, as pessoas falam, eu vou entrar, eu vou fazer porque a bispa vai ver, porque não sei o que. Para com isso. Para com isso. Está errado. Se você entrou no relógio de oração com esse propósito, está errado. Porque senão a bispa vai me ligar, porque senão a bispa não sei o que, o bispo, enfim. Bom, está errado. O relógio de oração é um momento teu com Deus, não o meu. O meu eu vou ter. É um momento particular de cada um com Deus. Então o relógio de oração, você se... eu quero participar, faça com excelência. Se não for fazer com excelência, sai do propósito. Não se engane, Porque você está só se enganando. Está enganando a Deus? Não, desculpa, você não está enganando a Deus, porque aquilo que você fez no secreto, Deus está vendo. É para a própria condenação. Então, em nome de Jesus, faça com excelência. Faz uma hora lá, ouviu o áudio, presta atenção na palavra que está sendo ministrada, que é a palavra que vai reger o teu dia, a palavra do teu mês. É algo que uma arma espiritual que você precisa para vencer o dia de hoje, como essa que eu vou ministrar para vocês agora.
Então acontece, ouvi os 20 minutinhos lá, começo a louvar, vou criando um ambiente de adoração. O Espírito Santo habita no meio dos louvores, está lá, 10, 20 minutinhos louvando, adorando. Agora pega a última meia hora da tua 1 hora, sei lá, 15 minutos, como você quiser. E aí o que você faz? Agora eu vou parar de adorar, né? Você deixa o louvor um pouco mais baixo e vai louvar o Senhor, vai falar com o Pai, vai colocar as suas petições, vai agradecer. Olha tudo que Deus tem feito na tua vida. Olha o momento que nós estamos vivendo, nós não estamos perecendo. O Senhor não está permitindo que a gente pereça. Pelo contrário, está dando poder financeiro. O que tem de gente dando testemunho de poder financeiro no momento de crise, para com isso. Parece brincadeira, parece piada. Você está de gozação, bispo. Não estou de gozação. Olha os testemunhos do Prefiro Crer. A maioria, eu não vou lembrar todos, mas a maioria, pelo que eu me lembro, foram todos testemunhos agora desse momento de pandemia. Né? Estou errado, bispo? Né? Não é mais do passado. Né? Não é mais do passado. Ninguém veio contar testemunho do ano passado. Essa pandemia começou em março, pessoal. O povo está contando testemunho de agora, do que aconteceu agora, nesse momento. Então pega esse momento, essa 1 hora na presença do Pai. Eu costumo falar que é o seguinte, essa 1 hora é uma reunião particular. Né? O Senhor parou tudo para te ouvir, não que ele não vai ouvir nos outros horários, mas é um sentimento meu que eu tenho, que nesta 1 hora é como se o Senhor tivesse um particular somente comigo e com mais ninguém. A impressão que a gente tem é essa mesmo, porque Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Você está tendo um particular com Deus, então pega esse momento, vai agradecer tudo que Deus está fazendo. Eu não estou vendo nada, você não está vendo nada que Deus está fazendo na sua vida? Olha a situação toda, você não pereceu, você não está vendo nada, você não tem nada para agradecer. Misericórdia. O certo é a gente passar a noite inteira agradecendo o dia que nós vivemos, os livramentos, o quanto o Senhor nos sustentou a nossa família, tirou a enfermidade, não deixou que fôssemos consumidos, que o inimigo não entrasse na nossa casa. Então use esse momento, essa 1 hora, na presença do Pai. Então não sei se é meia-noite, 6 da manhã, meio-dia, 18, 22, mas faça com excelência. Entrega o teu melhor nesta 1 hora. Dá para fazer 2 vezes? Vou fazer 2 vezes, mas vou fazer com excelência, não pode ser um martírio. Sabe, tem gente que você fala sobre relógio de oração, parece que a pessoa fala, estou indo para a ilha de Patmos. Mas nem, olha, João, nem na ilha de Patmos você não vê ele falando de tristeza, ele entendia que ali tinha propósito de Deus naquela situação. Mas tem gente que você olha, parece que a pessoa está indo, sabe? Deus, a vida mesmo, a hard mesmo, misericórdia. Gente, o relógio de oração foi, eu acho que o melhor propósito que o Senhor deu para Hebron. Aliás, a igreja começou com o propósito do relógio de oração. E glória a Deus. Flexível, né? Flexível. Você pode escolher um horário que você quiser. Eu quero fazer meia-noite, quero fazer... Você vai escolher o teu horário. Fala sério. E mais... Detalhe, neste mesmo horário, tem várias pessoas com você orando e clamando. Orando pela tua vida, inclusive. Viu? Quando que você imagina que tem, sei lá, 30 pessoas, estamos com mais de 100 pessoas no propósito. Imagine um horário aí, pelo menos 40, 50 pessoas estão lá orando. Imagine uma igreja orando com você naquele momento pelas suas petições. Pela tua vida, pela vida da tua família. Fora o grupo que nós somos de intercessores. O pedido de oração está sendo colocado lá para os intercessores estar orando. Que momento é esse? Aí você vê, eu não estou sozinho. Eu acho que o sentimento é exatamente esse. Eu não estou sozinho. O Senhor está comigo. Olha aqui, está levantando os irmãos para orar comigo. Olha, pessoal, relógio de oração realmente é algo fantástico. É uma pena que para muita gente ainda tem dificuldade de entender que propósito é esse. Olha, eu lembro no começo as pessoas falavam para mim assim, mas eu não sei orar. O começo da Hebron era bem assim, mas eu não sei orar. Eu não sei, isso é uma conversa com o teu pai. Paizinho querido, pai, olha, eu queria te pedir perdão, pai, olha, eu queria agradecer. Tem uma conversa com o teu pai. Uma conversa tranquila. Não sei orar, meu, tem então uma conversa tranquila com o Pai. Pai, mas eu quero te agradecer, eu quero te louvar por tudo que o Senhor tem feito. Começa, e você vai criando aquele hábito, daqui um dia você vai perguntar para a pessoa já está nas dúvidas, está em outro planeta.
Porque começa a mergulhar de tal forma, Ezequias, né? Ezequiel lá, vai mergulhando de tal forma que está tendo experiências que muitos passam 10, 20 anos tentando ter e não conseguem. Eu vi o relato do relógio de oração, alguns testemunhos de pessoas novinhas aí na fé, tendo experiências que gente com 10 anos de igreja não conseguia. Por quê? Porque mergulhou verdadeiramente no relógio de oração. Criou o hábito e a pessoa fala, eu não saio mais. Tem gente que é de outra igreja, mas não deixa o relógio de oração de fora. Eu não posso ficar fora do relógio de oração. Eu lembro quando eu estava no WhatsApp, a pessoa me ligava, às vezes, uma semana, bispo, me esquece, hein? Eu estou no relógio de oração. Me coloca, você sabe do meu horário. É assim. Teve mês, olha, é triste isso acontecer para vocês, mas teve mês que parece que a gente tinha que implorar para a pessoa participar do relógio de oração. Glória a Deus, hoje a gente não faz, não precisa disso. Mas já teve momento que parece que era quase você ligar para a pessoa, mas e aí, você vai participar? Eu ligando para a pessoa para ver se a pessoa vai participar mesmo. Olha, você vai participar mesmo, você não esqueceu, vai ficar de fora, não sei o quê. E a pessoa tinha que estar, ela preocupada. O sacerdote está preocupado, a pessoa não está. E às vezes você pega alguns casos que está um turbilhão na vida da pessoa, está precisando nesse momento realmente com o pai e não quer participar, tem resistência. Então coloca toda a resistência por terra agora em nome de Jesus. Para a gente servir ao Senhor, para escutar a voz do Senhor, não podemos ter resistência. Amém? Glória a Deus. Bom, quem que está aí com a gente aí, bispão? Fala aí para nós aí. Glória a Deus. Vamos lá. Bispa Karen. Bispa está aí com a gente, glória a Deus pela vida dela, intercedendo para a minha vida. Glaucia está aí com a gente, glória a Deus pela vida dela. Mococa. Pastor Edi, Pastor Edu, glória a Deus aí, casal abençoado. Fábio William, bom dia com muita alegria. Josué, bom dia com muita alegria. Dona Deise, bom dia com muita alegria. Mogi das Cruzes. Como? Cida Nogueira, bom dia com muita alegria. Cida Nogueira é de São Paulo, se eu não me engano, acho que é de Itaquera, que ela me falou uma vez. Maria Souza do Prado, bom dia com muita alegria. A Jaquelinda, bom dia com muita alegria. Sônia de Siqueira, Mogi, bom dia com muita alegria. Cláudia Otênio. Claudinha lá, amiga do pastor e da pastora, glória a Deus, né, que faz os cachecol que eu contei para ela, né? Quanto tempo que ela demorava para fazer daqueles grandão, né? Que elas ficam conversando com a mulher no telefone, quase uma meia hora, e ela esperando, eles falando, não, fala aqui, não sei o que. Eu falei, desse jeito ela não trabalha, né? Imagina, pegar umas 2 ligações dessa daí. Falei, para quanto tempo você demora? Imagina, ela demora uma semana para fazer um daqueles sobretudo, né? Esse material, estilo assim, né? E aí ela falou assim, não, dependendo no máximo 2 dias. Eu falei, não deve dormir, não deve fazer mais nada, né? Ô Mauricião, bom dia com muita alegria, tá de férias, glória a Deus pela sua vida, saudade. Eliane Assis, bom dia com muita alegria, vamos estar orando pelo seu paizinho aí, glória a Deus aí. Rosângela Lemos. Bom dia com muita alegria. Marcelo Garinari deve estar, não sei se ele está na praia, glória a Deus pela vida dele, Marcelão, abraço. Deve estar na praia. Ana Cláudia Pereira, bom dia com muita alegria. Dona Rosélia, Curitiba, bom dia com muita alegria. Seu Paulo Almeida, bom dia com muita alegria. Família abençoada. Valéria, bom dia com muita alegria, também está de férias, está curtindo os dias de folga. Lúcia Miguel, bom dia com muita alegria, fazia tempo. Maína Teodoro, bom dia com muita alegria. Mococa, bom dia também, fazia tempo que não estava entrando. Teve uma época que ela estava sendo uma das primeiras a entrar, né? Glória a Deus aí pela sua vida, amém? Fran Santos, Bauru, bom dia com muita alegria. Fátima Seixas. E Fatiminha, Feira de Santana, bom dia com muita alegria. E o pessoal da rádio, Carol Morchioro, o Douglas, o Juan, a Maísa, a Ana, o Arnaldo, a Jennifer, tem mais um outro pessoal que a bispa fala que eu não lembro o nome, mas enfim, sintam-se abraçados aí, sejam muito bem-vindos. A pastora Dalva também. Pastora Dalva também, bom dia com muita alegria. Eu estava ouvindo agora, eu lembrei da Fatiminha, ela estava falando a situação lá de Feira de Santana, né? E eu vi no jornal hoje cedo, falando, né, que São Paulo, graças a Deus, diminuiu, né,
os índices aí de contaminação com Covid. Mas por outro lado, né, o que está acontecendo? O interior do estado de São Paulo tem crescido os números, né? Não saiu ainda, não dá para saber ou entender o porquê que isso aconteceu, mas enfim, no interior esse número tem aumentado assustadoramente. Então vamos estar orando também, né? Como eu falei para vocês aí, essa guerra ainda não está ganha, mas nós precisamos continuar firmes aí, posicionados e orando, amém? Não só o estado de São Paulo, mas enfim, todos os estados. A Fatima está falando de Feira de Santana, né? Então o comércio está tentando reagir aí, mas não é fácil, ainda vai alguns meses aí para se colocar tudo em ordem, amém? Temos que orar pelo nosso presidente, que deu positivo no Covid-19. Isso é quente. Infelizmente tem gente achando lindo e maravilhoso, festejando, né? Independente se você é a favor ou não é a favor, nós temos que orar. O cara é nosso governante, pô, tá lá no comando do nosso país, é como tá lá no avião e fala assim, meu, tomara que esse cara, né, que ele bata esse avião. Você tá lá dentro, vai fazer o quê? Quer que o barco afunde? Quer que o barco afunda com o camarada lá dentro, né? A não ser que Jesus estiver do lado de fora, fala para você andar, né, nas águas lá, caso contrário. Infelizmente, né, bispo, a gente sabe que quando uma pessoa torce, né, uma pessoa se afunde, que morra por uma doença, a gente sabe o que quer dizer isso da própria pessoa. Você está trazendo condenação para você mesmo, né? Então, infelizmente, esse é um caso, mas tem vários outros casos aí. Mas a gente está dando exemplo aí do nosso presidente, né? Nós temos que orar pela vida dele. Aliás, nós, como servos de Deus, temos responsabilidade de orar pelos nossos governantes, viu? Eu oro pela bispa, pelo bispo, mas está orando pelos nossos governantes, nós temos responsabilidade, viu? Nós temos que erguer as nossas mãos como igreja, como corpo de Cristo e clamar pela vida dele, né? Para que ele se recupere, que não dê nada, enfim, né? Em nome de Jesus aí, para que ele possa governar. Amém? Bom, abram a Bíblia de vocês aí, em Mateus capítulo 8, nós vamos falar sobre a palavra que está no relógio de oração, vencer a soberba, vencer a soberba é fácil? Não. Aliás, às vezes a gente acha que a gente não é soberbo, hein? Cuidado. Às vezes a gente é surpreendido. Às vezes a pessoa fala assim, mas você é soberbo. Eu não, né? A gente nunca se acha soberbo, né? Vamos vigiar, né? Eu confesso para vocês que é uma coisa que eu sempre vigiei na minha vida. Eu nunca me considerei um cara soberbo, né? Pelo contrário, eu lembro que quando eu era gerente, eu lembro que eu fui uma vez almoçar, né? Entrei no refeitório para almoçar e eu estava levando marmita naquela época, né? Não era vergonha, mas para muitos já tive vergonha, tá? Mas não era soberbo, era por causa da adolescência, né? Tinha vergonha de levar marmita, levava na mochila, entrava no elevador, encostava no ônibus, encostava no outro, o povo, né? Porque ia gelado, né? Então eu tinha vergonha, mas nessa época no banco não. Já tinha vencido e já não era mais um adolescente. E eu lembro que eu entrei para fazer minha refeição e tinha um vigilante. E o vigilante olhou para mim e começou a pegar as coisas dele e ia saindo. Falei, senhor vai. Que era pequenininho o refeitório lá na agência onde eu trabalhava, né? E ele falou assim, não, eu vou, depois o senhor pode comer à vontade. Por que eu posso comer à vontade? Posso comer à vontade com você estando aqui ou não estando aqui, ué. Por que você não pode participar comigo? Eu posso comer com o senhor? Eu falei, claro que pode, qual o problema? Então as pessoas às vezes olham pra gente e imaginam, às vezes você tem uma soberba, nem sempre a gente tem. Mas tem o caso inverso também é verdadeiro. Às vezes a pessoa acha que é o amigão de todo mundo, que não é soberbo, na realidade a pessoa olha realmente com aquele nariz empinado, né? Ou até mesmo nas atitudes. Então é uma das coisas que nós vamos precisar vencer hoje, essa soberba, amém? Precisamos vencer também o egoísmo. Olha, outra coisa que a gente às vezes acha que não é egoísta, não é até você ver o teu irmão precisando e você fingir que não é com você, né? Que você não viu, que você não sabe. É comum ou não? Eu acho que é comum e muito. Outra coisa a ser vencida, a imoralidade. A imoralidade hoje, ela está aberta, né, para o mundão aí. Aliás, a imoralidade hoje está na palma da nossa mão. Antigamente, a imoralidade estava na banca de jornal, né? Um filmezinho, outro na madrugada, né? Você tinha que pelo menos ficar aí, né, na madrugada para esperar ver uma cena um pouquinho mais apimentada, vamos dizer assim. Hoje não, a imoralidade está na palma da nossa mão, está no controle remoto da televisão. Hoje, se você pegar as novelas daquela emissora que eu não gosto, você vai ver lá que tem horários aí que, né, não deu nem 10 horas da noite e você já está vendo coisas lá absurdas. Programa da tarde, né, um outro programa que eles têm aí um pouco antes das 6 horas da tarde. Então, quer dizer, você já vê imoralidade hoje abertamente. E os nossos filhos, as crianças, hoje todo mundo tem acesso a tudo isso. Nós precisamos vigiar, controlar o que está entrando dentro da nossa casa. Quando o véu foi rasgado, o que foi falado lá?
Né? O que estava tendo a discussão toda? Não é o que entra na boca, mas aquilo que sai. E hoje nós temos que tomar cuidado, porque as coisas, a gente está preocupado com falar, preocupado com uma série de coisas, e estamos deixando entrar na nossa casa coisas que não deveriam entrar. Os nossos olhos estão vendo coisas que não deveriam ver. Os nossos ouvidos estão ouvindo coisas que não deveriam ouvir. Por quê? Porque são coisas... mas bispo, você está condenando tudo que é mundano, tudo que é música mundana? Não, mas você vai ver hoje, as pessoas estão colocando no rádio de casa, sei lá, enfim, na televisão, músicas que têm apologia a uma série de outras coisas. Mas eu não sou religioso. Isso não é religiosidade, viu? Desculpa. Isso não é religiosidade, isso é ignorância mesmo. Por quê? Você está contaminando, porque está entrando no teu ouvido. Está preocupado em ir na igreja e bater o cartão lá todo domingo, mas as atitudes estão completamente diferentes. Então nós temos que estar preocupados também com o que sai da nossa boca. Como servo de Deus? Falando palavras imorais, servo de Deus. Nós vamos ver então na ministração hoje, que é muito sério isso. E aí, o último tópico, a riqueza fácil, né? Riqueza fácil, normalmente, ela é oriunda do quê? Da corrupção, né? Que está à nossa volta. A corrupção hoje, ela está tão abertamente à nossa volta, que facilmente você se envolve. Então, nós temos que tomar muito cuidado. É aquele negócio, eu vou tomar uma vantagemzinha aqui, uma vantagemzinha aqui. Isso não é roubo, isso não é furto, isso não é corrupção. Eu apoderei, só mandei aumentar a nota fiscal um pouco mais, o cupom fiscal um pouco mais, para me beneficiar de alguma coisa, soneguei daqui, soneguei dali. Então, muito cuidado, servo de Deus. Mas o país, olha, se eu não fizer assim, porque o país é assim, assado. Cuidado com esse tipo de coisa. Eu me recordo que eu já na faculdade, eu lembro do meu professor de administração, ele falava assim, olha pessoal, se vocês me perguntarem eu vou negar, mas eu vou contar uma coisa para vocês, se eu não sonegar, eu não consigo existir com a minha empresa nesse país. Olha o que o meu professor de faculdade estava falando. Quer dizer, o cara estava me ensinando a teoria de Taylor, de Fayol, parará, e de repente me solta uma farpa dessa. Ensinando a gente, ou induzindo, porque eles são formadores de opinião, afinal um professor, você vai para a faculdade, você imagina, o cara o que ele está te falando é lei, é verdade, E o cara é um formador de opinião, falando que eu deveria sonegar, que nós deveríamos sonegar. Então, fala, é muito sério isso. E aí, as bases, nossa, já está falando. Exatamente, o bispo tocou no ponto. A base já está induzindo a gente. Então nós temos que tomar cuidado, porque os nossos filhos, quem tem filhos, sabe do que eu estou falando. Nós somos espelhos para eles. Você acha que eles não estão vendo, você acha que eles não estão ouvindo. E aí o que acontece? Aquilo que você fez que era um jeitinho, aquela manobra proibida, né? Vamos dizer assim, para ficar mais suave, aquela manobra proibida, amanhã seu filho fala, pai, mas você sempre virou aqui, hoje você vai virar? Aí você olha para a pessoa do lado com aquela cara de ué, por quê? Você está se mostrando tão servo de Deus e o teu filho te entregou que você fez uma manobra proibida, né? Estou dando um exemplo aí, né? Mas assim. Bom, bora lá, pessoal, senão eu vou contar a história aqui. Vamos lá, Mateus capítulo 8, do versículo 5 até o 13. Lembrando que nós estamos falando sobre o livro de Mateus, né? Nós vamos navegar sobre o livro de Mateus esse mês. Mateus relatando Jesus na sua ótica, né? Aquelas experiências que ele teve, na ótica que ele teve, tudo que ele viveu. Então, até que eu brinquei ontem, falei, ele às vezes é mais sucinto em algumas coisas, mas aí é de cada um, né? Se você perguntar a mesma história para mim, a mesma história para o Fabão, para o Bispo Fábio, cada um vai contar de uma forma diferente, né? Um talvez vai contar com mais detalhe, o outro naquele dia às vezes não está muito assim, vai contar com menos detalhe, tem de tudo, né? Amém? Vamos lá, versículo 5 até o 13, que diz assim: Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião, implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Olha que lindo, está resolvido o problema. Opa, você chegou a ter o sacerdote, chegou a ter o profeta, calma aí, estou indo na tua casa, vou orar e vamos curar esse cidadão. Está resolvido. Aí eis que o camarada tem uma atitude que até Jesus se espantou. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda-me com uma palavra. Olha o poder da palavra. Nós muitas vezes nós esquecemos do poder da palavra. Ontem até brinquei no áudio
É assim, a pessoa fala assim, acho que foi no último áudio que eu gravei de hoje, né, na madrugada da meia-noite, não, da meia-noite de ontem, enfim. Eu estava falando o seguinte, às vezes a pessoa fala para mim assim, olha a hora, a gente anota o nome da pessoa aqui durante a programação, no final a gente ora aqui, acaba, dá 2 horas, a pessoa liga, você pode orar para o fulano? Nós já oramos no programa, o que mudou? Né? Fala sério, não mudou nada. É igual a pessoa vem aqui, estou fazendo a oração, que o Senhor abençoe a todos que estão presentes. Quer dizer, aqui está abençoando até o final do estúdio. Você pode orar por mim? A gente sabe que tem uma oração específica, a pessoa está passando por uma enfermidade assim, aquilo que não foi falado. Estou fazendo uma oração geral, por exemplo. Mas nesse caso que eu estou falando, a pessoa pediu para orar pela família, pediu para orar por uma enfermidade, trouxe aqui no altar, a gente orou e acaba, a pessoa pede para orar de novo. E o poder da palavra? Aqui o que o centurião falou? Ele poderia ter falado assim, não, vamos lá. Ah, você vai em casa? Beleza, para por aí, vamos lá. Mas ele fala aqui, apenas uma palavra, a palavra vai curar. Ele só precisava de uma palavra, ele não precisava de mais nada. Esse homem foi determinado lá, falar com Jesus. Aliás, muito mais determinado do que muitos que estavam ali à volta. O meu rapaz será curado, apenas uma palavra e o meu rapaz será curado. Além do cara querer uma palavra, pensa no homem de fé, determinado e com fé. Convicção, né? Convicção, ele sabia, ele só queria receber a palavra e ele já ia tranquilo. De certo ele deve ter vindo correndo a falar com Jesus, mas na volta já voltou descansado. Por quê? Porque ele tinha uma palavra. E às vezes a gente chega na igreja, a gente chega cansado, fadigado, por quê? Passando por luta, por guerras, por dificuldades. Como é que nós temos que sair daqui? Curados, restaurados. Eu não posso sair na mesma angústia que eu entrei na igreja. Ué, você entrou na igreja para buscar a cura, para buscar o teu milagre, para buscar, né, a arma espiritual que você precisava. Você vai sair com a mesma angústia que entrou? Será que você veio para a igreja mesmo? Será que você ouviu, recebeu a palavra? Desculpa, é o comichão nos ouvidos. Só foi para a igreja, mas não recebeu a palavra. Aí fica desesperado, aí fica que ora o dia inteiro, que ora 300 vezes. Não é do muito orar, do pouco orar, mas é a oração. É a fé, olha a fé desse homem. Apenas uma palavra e meu servo será curado. Pois também, aí ele começa a dar um exemplo. Olha só, olha a experiência que ele tinha. E olha ele na sua sabedoria, olha o exemplo que ele vai dar. Diante de Cristo, olha o exemplo que ele dá. Parece até que ele esquecer que a autoridade que era aquela. Ele conhecia autoridades mundanas, né? O rei de Roma, o, sei lá, Herodes Antipas, né, governador, né, Tetraca, como fala, que é governador, né, podia falar do governador, podia falar de qualquer outra pessoa, mas ele estava diante de Jesus, uma autoridade máxima, espiritual. Olha o exemplo que ele dá na sua humildade. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade. Eu sei que é autoridade. Ele está falando, eu sei respeitar a autoridade. Tenho soldados as minhas ordens. Olha, tenho soldados as minhas ordens e digo a este, vai e ele vai. E a outro, vem e ele vem. E o meu servo faz isto e ele o faz. Ou seja, tudo que eu peço para fazer, ele faz. Se eu mando ele ir, ele vai. Se eu mando ele vir, ele vem. Se eu mandei fazer isso aqui, ele vai e faz. Então ele está dando um exemplo aí de como ele estava acostumado. Com autoridade e com receber uma palavra. Só que aqui não era qualquer palavra, né? Não era uma ordem, vai lá, sela um cavalo, vai lá dar um recado para fulano, vai matar ciclano. Era outra completamente diferente. E outra que nós não estamos falando aqui de um camarada comum, nós estamos falando de um centurião. Vamos lá. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam, em verdade vos afirmo, que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Ao ponto de falar, dá só uma palavra aqui que já é curado. Opa! Quando ele foi na casa de Jairo, você imagina, curar a filha de Jairo. Quando Jesus parou no meio do caminho para curar a mulher enferma, Jairo deve ter ficado desesperado, arrancando os cabelos. Meu Deus do céu, e agora? Faço o quê? Minha filha vai morrer, ele me para agora no meio dessa multidão aqui. Tem tanta gente para ele conversar. Se ele for parar para curar todo esse povo, minha filha já está quase morrendo, à beira da morte. Narrada por um dos evangelistas, outro já disse que a menina já morreu. Olha a situação. E aí você imagina, você está perto do teu milagre, o Senhor para contar uma história, ou para curar um fulano, e aí como é que faz?
Agora, se é o centurião nessa situação, como o caso da filha de Jairo, não, tudo bem, você parou aqui, tá bom, não dá para você ir, me dá uma palavra aí que eu vou lá e vou curar minha filha e volto já para agradecer. Olha o que o Senhor está falando, que nem Israel ele viu fé tamanha. Olha a experiência que ele estava tendo. Até para Jesus é surpreendido. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão. Ou seja, muitos gentios, outros que não são judeus, aqui está querendo dizer. Porque através de um posicionamento como esse homem, através de um posicionamento, estava sendo com a palavra de milagre. Independente se era judeu, se era saduceu, se era fariseu, se era gentio, enfim, de quem ele era, cidadão romano. Tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus, porque vão se converter e vão estar no mesmo lugar, ao passo que os filhos do reino serão lançados fora nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Então muitos que tenham o conhecimento, tenham a oportunidade, vão ser lançados o quê? Fora. Por quê? Cadê a fé? Não tem fé nenhuma, A fé não vai nem até a esquina. Então disse Jesus ao centurião: vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo dele foi curado. Olha o detalhe aqui. Naquela mesma hora o servo dele foi curado. Não está dizendo que quando chegar lá na sua casa, você bota a mão no camarada e o camarada vai ser curado. Foi isso que Jesus disse para ele? Não. Jesus falou para ele: e nesta hora, essa mesma hora, o teu servo foi curado. Quer dizer, enquanto ele estava ali pegando a bênção, quando ele chegou lá, o servo dele já estava curado. Olha que extraordinário. Só que para viver algumas situações, nós precisamos nos posicionar. Esse homem aqui, em primeiro lugar, ele teve que sair da condição dele, de centurião, de autoridade máxima. Ele podia chegar, aliás, o centurião naquela época tinha autoridade sobre todo o povo. Ele podia chegar lá para Jesus de outro naipe, Ô Jesus, é você que estão falando aí que está fazendo milagre, está fazendo acontecer. É o seguinte, guardas, pega ele aí, vamos comigo até minha casa que você vai curar o meu servo. Ué, ele tinha sua autoridade ou não tinha? Vai ler as escrituras, vai ver quem era o centurião, qual a autonomia que eles tinham. Oxe, Jesus foi crucificado, o que foi? Não foram lá para Pilatos? Aí Pilatos falou o quê? Vai lá com Herodes. Herodes falou o quê? Também estou fora, vou lavar minhas mãos. Já tive problema com João Batista, não quero mais um problema na minha mão, não, estou fora. Ele só queria conhecer Jesus, foi lá, fez entrevista com Jesus, queria conhecer, mas também riu lá e zarpou. Aí Pilatos ficou o quê? Numa situação, mas era o grande governador, o homem que mandava prender, mandava soltar. Pilatos foi lá, lavou as mãos e falou: vocês que decidam aí, se você quer soltar, se quer prender, está na mão de vocês. Aí logicamente que os corruptos lá, pagaram tudo, fizeram tudo para que escolhessem Jesus, Barrabás fosse solto. Então o que acontece? Olha a forma como esse homem tinha, ele tinha autoridade, ele tinha autonomia para fazer diferente, para chegar lá e falar: Jesus, vem aqui, você vai comigo, eu sei que eu não quero saber quem você é, mas eu quero que você faça um milagre, pronto, acabou. Usar da autoridade dele para que Jesus fizesse um milagre. Mas o que ele fez? Primeira coisa, ele chega lá, ele expõe a necessidade dele. Quando nós entramos na presença do Pai, nós não fazemos isso, ou deveríamos fazer pelo menos, Eu acabei de dar um exemplo para vocês no relógio de oração. Chega lá, coloca a tua necessidade diante do Pai. O que ele fez? Ele se esvaziou, foi lá, colocou a necessidade dele diante do Senhor, estava diante de Cristo, colocou a necessidade dele, tirou a capa de centurião, tirou todas as vestes que ele tinha, estou falando no mundo espiritual, vamos dizer assim, tirou, se despiu de tudo isso, se rebaixou e se humilhou diante do Pai. Foi lá e se humilhou diante de Cristo. Quando ele se humilha ali, olha, eu só preciso que o Senhor, por favor, cure o meu servo. Quando ele se humilhou ali, o que ele estava fazendo? Ele estava reconhecendo a autoridade. E muitas vezes a gente passa por algumas enfermidades, sabe o que acontece? Nós não conseguimos reconhecer a autoridade. Vai falar: mas o Senhor não quer me curar, isso aqui, meu Deus está tentando te curar várias vezes, mas você não quer curar. Porque primeiro, você não quer sair do seu pedestal, não sai da sua soberba, não reconhece a autoridade espiritual. Isso eu estou falando nos dias de hoje. Hoje nós temos quem? Nós temos a igreja. Nós temos o sacerdote, que é o anjo da igreja, que está ali. O Senhor vai usar ele como instrumento para fazer um milagre na tua vida. Mas e cadê?
Dá para você chegar até o sacerdote como o centurião chegou? Ah, bispo, mas ele chegou lá porque ele chegou em Cristo. Eu não vou na minha bispa, no meu bispo, eu não vou fazer esse tipo de atitude. Desculpa. Aí você já está querendo demais. Como é que é? A palavra de Deus diz que o sacerdote é o anjo da igreja. Através dele está usando como instrumento. Esquece a pessoa física. Por exemplo, vamos dar o exemplo da bispa, né? Esquece a Karen, olha a bispa. Você está diante da bispa Karen, não da Karen. A Karen deixou de ser faz tempo. Você está diante da bispa Karen, a autoridade máxima constituída por Deus na terra. Não sou eu que estou dizendo, as escrituras que dizem isso. Então o que você precisa fazer? Descer desse pedestal, sai dessa soberba, diminui mais, como esse homem diminuiu, para receber uma palavra de cura. Ele vai lá, ele se humilha, ele reconhece a autoridade, e aí o último passo era a fé. Mas antes da fé, ele teve alguns passos a ser seguidos, senão ele poderia ficar de casa lá, mas não. Ele teve um posicionamento completamente diferenciado. E nós precisamos, da mesma forma, ter esse posicionamento. Eu preciso diminuir, eu preciso chegar diante da minha autoridade, eu preciso viver um milagre, eu preciso de fé, mas eu preciso me posicionar, eu preciso reconhecer a autoridade que está sobre a minha vida. Tem gente que está debaixo da cobertura da bispa e não reconhece a autoridade dela. Deus vai operar? Não estou dizendo que Deus vai operar, não vai operar, mas e aí? Que obra de confusão é essa? Você está debaixo da autoridade da bispa, mas não reconhece a autoridade dela? Quer ser curado, quer alguma coisa, mas e aí? Esse centurião, querido, ele esqueceu da autoridade dele, que ele era, de tudo isso. Ele foi lá, se colocou diante de Cristo e reconheceu a autoridade. Tanto reconheceu a autoridade, que ele falou apenas uma palavra tua. Se ele não reconhecesse a autoridade, ele ia falar o quê? Tudo bem, mas vamos lá comigo, né, por via das dúvidas. Ele reconheceu a autoridade. E nós precisamos reconhecer a autoridade. E foi a fé? Foi a fé. Mas olha o processo. Então hoje que a gente possa diminuir cada vez mais para que o Senhor cresça. Vamos sair dessa condição de eu sou isso, eu sou aquilo outro, menos de nós e mais de Cristo. Sabe o que acontece? Às vezes não tem espaço para Cristo fazer na nossa vida, porque nós temos tanto eu, tanto ego, tanta soberba, que não tem espaço para o Senhor. Como vai ter espaço para o Senhor aí? É como você querer se alimentar, né? E a barriga está cheia. Vai colocar um pouquinho só, mas não vai passar daquilo. Porque está tão cheio, tão saturado. E aí? Está tão cheio do teu eu, que não tem espaço para o Senhor. Então a gente, para viver milagre, nós precisamos ter alguns posicionamentos, como ele teve. Amém? Depois eu falei com vocês, e uma das coisas que nós precisamos vencer hoje é o egoísmo. O egoísmo, ele fala, se você for lá, vamos lá em capítulo 6 aí, rapidinho. Mateus ainda, tá? Capítulo 6, versículo 2 diz assim: quando, pois, deres, eu peguei esse exemplo aqui, vamos lá. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Bom, em primeiro lugar aqui, o que está fazendo aqui? O egoísmo, né? E aqui eu estou dando o exemplo daquele que dá esmola, né? Aquele que vai entregar uma oferta. Então muita gente entrega oferta hoje, mas depois sai anunciando nos 4 cantos da terra. Olha, eu não sou egoísta, eu entreguei oferta. Eu fiz, olha, você viu que eu comprei para a igreja, você viu que eu fiz não sei o quê, e sai contando para todo mundo. Esse hipócrita, o que ele está querendo? Ele está querendo reconhecimento de homens. Não está querendo reconhecimento de Deus. Porque quando você faz alguma coisa, você faz diante do Senhor. O Senhor vai te honrar. O Senhor vai te justificar. E não os homens. Então o que adianta? Que egoísmo é esse? Quando faz, nunca faz. Quando faz alguma coisa, quer contar os 4 cantos dessa terra. Quer fazer, nós precisamos livrar desse egoísmo. Aliás, se a gente pegar, vamos pegar outro exemplo, Mateus. Na condição que ele estava aí, de cobrador de imposto, ele podia muito bem falar o quê?
Eu não quero saber de povo nenhum, não vou pregar para povo nenhum. Jesus, você me desculpa, o convite, a proposta é muito boa, mas aqui onde eu estou, na minha condição financeira aqui, desculpa, cuidar de pobre, levar a palavra para aqueles que não conhecem, os menos favorecidos, tido naquela época talvez por ignorantes, e aí? Eu vou fazer isso? Não é nada, eu estou preocupado muito mais com o meu umbigo. Aliás, o egoísta, ele é exatamente assim. Ele está preocupado única e exclusivamente com o umbigo dele. Você quer ver uma outra passagem? Você pega Elias. Elias com a viúva de Sarepta. O que aconteceu? Ele chegou na casa dela, o Senhor já estava sendo alimentado por corvos, a situação dele numa época de seca, não passou situação muito fácil o profeta Elias. E aí o Senhor falou para ele, bom, vai lá, vai entrar na cidade lá que tem uma viúva que vai te alimentar. Acho que Elias deve ter falado, bom, glória a Deus, vou chegar na cidade, pego uma viúva sunamita lá e ó, estou lindo e maravilhado, né? Só que ao contrário de Eliseu, aliás, né, sunamita também não foi egoísta, né? Porque ela podia falar, eu estou aqui no meu conforto aqui, que é profeta, eu posso dar uma marmita para ele, é o máximo que eu posso fazer por ele, tá bom demais. Mas não, ela se condoeu, né, se comoveu e foi lá e entregou uma oferta que mudou inclusive a vida dela. E olha o que ela viveu. Mas ela foi egoísta, ela se preocupou só com ela? Não. E essa viúva de Sarepta estava numa condição diferente, bem diferente de sunamita. Ela podia falar o quê? Olha, desculpa, quando ele chega lá, falou assim, um pouquinho de farinha, né? Um azeite na botija aqui, eu estou indo, aliás, você chegou aqui, eu estou indo cozinhar para mim e para o meu filho. Nós vamos comer e depois, né, vamos morrer. Olha a situação que essa mulher estava vivendo. E aí o profeta chega até ela e fala para ela, não, faz o seguinte, pega esse, então, só esse, sobrou esse bocadinho que você está falando aí, para você comer e morrer, mas vai lá e faz antes para mim. Você já imaginou? Depois você lê essa história, está lá em 1 Reis, capítulo 17. Você já imaginou? Eu falo o quê? Ô Elias, eu não sei quem é você, não sei de onde você veio, pode ser profeta, pode ser quem for, mas olha o seguinte, o último bocadinho que eu tenho é esse aqui, eu vou comer e pronto, acabou. Morro, mas morro de barriga cheia. Ela podia ter feito isso. Ela podia ter se preocupado com o profeta, ela podia ter obedecido ao profeta? Não. Ela podia muito bem ter ignorado essa situação. Mateus poderia ter ignorado o chamado dele. Ele poderia ter falado não. Ser egoísta. Aliás, esse centurião também poderia ter sido egoísta. Não poderia? Falou, o quê? Meu servo? Não, servo meu, desculpa, você pode morrer. Eu não vou. Eu, centurião, vou lá conversar com Jesus para te curar? Não, eu não vou. E outra, esse milagre não é para mim também? Morre um, eu tenho um monte de servo aqui para me servir. Da mesma forma que eu tenho um, eu tenho um monte. Morre um, vem outro para me ajudar. O centurião poderia ter feito isso? Eu acho que poderia. Assim como Mateus. Então olha a experiência de Mateus estava tendo também nessa ministração, também nesse milagre. E qual é o nosso posicionamento? Como que nós temos agido? Diante da palavra, diante da obra do Senhor? Aí eu ministrei para vocês no começo falando sobre o dízimo, sobre o valente de Davi. Será que uma pessoa que é dizimista, ou que não é dizimista, melhor dizendo, será que ela consegue praticar uma caridade? Será que consegue ajudar uma outra pessoa? Se ela não consegue, né, ter, primeiro, fidelidade nem com o Senhor, para honrar no dízimo, vamos lá, e entregar uma oferta, não, porque, segura o dinheiro lá, é igual o pessoal brinca que passa com sorrisal, né, o efervescente lá, passa na piscina, lá sai do outro lado sequinho, né, vai ajudar? A mão ressequida para o Senhor? Será que essa pessoa não é egoísta? Será que ela não está preocupada com o próprio vento? Não, eu estou preocupado que pode vir uma seca aí. Ah tá, você virou José do Egito. O Senhor mandou você guardar todo o mantimento para você viver esse tempo de seca? Não. E eu tenho uma coisa para te falar, viu? Se o Senhor não tiver nesse negócio, que você pode guardar o mantimento lá para viver 7 anos, o que vai acontecer? Vai embolorar, vai apodrecer, vai vencer, vai acontecer de tudo. Se o Senhor não tiver na sua vida, na sua casa, na sua história, querido, desculpa, você pode ter 1 milhão no banco. Sabe o que aconteceu? Quando você olhar amanhã lá no dia seguinte, aconteceu um rebuliço lá. Aliás, pega aí, na época do que o presidente tomou dinheiro de todo mundo, um achou que tinha um monte de dinheiro, chegou no dia seguinte lá, não tinha dinheiro para nada. Eu tenho o exemplo do meu pai, quando pegou o dinheiro ainda, que não dava para comprar um carro, quando ele tirou, não dava para comprar nem o pneu do carro. Só para vocês terem ideia.
Estou mentindo? Não. Estou falando uma inverdade? Não, pelo contrário. Então, se o Senhor não tiver no negócio da tua vida, querido, desculpa. Então, não vamos diminuir hoje, vamos tirar o egoísmo que tem levado a nossa vida. O que é rejeitado pelo Senhor, ele é o interesse mundano e egoísta. Isso sim é rejeitado pelo Senhor. Por quê? Porque não tem atitude como esse centurião teve, não tem atitude como Mateus teve. Então, em nome de Jesus, que a gente tenha a nossa vida transformada hoje, que todo egoísmo caia por terra, que essa malignidade saia da nossa vida em nome de Jesus. Amém? Depois nós falamos sobre o que? Sobre a imoralidade. Vamos lá no Mateus capítulo 26. Nós vamos andar um pouquinho hoje na Bíblia aí. Aliás, Mateus capítulo 26, ele fala sobre o que? Sobre vigiar, né? Vamos falar da imoralidade aí. Era preciso ser santo, né? Acabar com a imoralidade. O que o Senhor estava falando? É preciso ser santo. Aquele que não for santo não vai ver o reino dos céus, né? Vamos lá. Capítulo 26, versículo 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação, porque o espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Isso aqui é uma coisa que a bispa ministra sempre, né? Aliás, né? Onde o diabo não é vitamina, né? Mas a carne é fraca. Hoje eu estou vivendo nessa imoralidade porque você não sabe o que aconteceu. A tentação foi tão grande, eu não consegui resistir. Não é assim? Você vai conversar com a pessoa, é exatamente assim. A resposta é essa. Todos, sem exceção. A resposta é sempre essa. Ah, mas a carne é fraca, eu não consegui resistir. Foi como se diz, quando eu vi já foi feito. Não é assim que a gente fala? Essa é a resposta nossa para tudo. Só que acontece, a carne, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Nós precisamos fazer o quê? Nós precisamos vigiar e orar. O que está faltando? Vigiar e orar. A imoralidade não pode entrar na nossa vida. E Mateus teve que vencer a imoralidade. Você acha que era fácil para ele? Quando ele saiu, ver tudo que estava tudo que estava acontecendo, ele teve que, primeiro, a vida que ele tinha, uma vida completamente transformada. Estava sentado numa roda, mudou completamente a roda de quem sentava com ele. A imoralidade que estava naquela época não era diferente dos dias de hoje. Era preciso enfrentar tudo isso. Nós precisamos enfrentar a imoralidade. Por quê? Porque senão ela traz consequências. Vamos lá, Davi, 2 Reis, né? 2 Samuel. Vamos lá, 2 Samuel capítulo 11. Davi tinha momento dele ir para a guerra, né? O rei naquela época não ficava dentro de casa guardadinho, descansando. A Bíblia deixa claro que era o momento dele estar na guerra, mas ele resolveu fazer o quê? Resolveu descansar. Deu brecha. Quando dá brecha, o que acontece? Satanás viu uma brecha, ele vai colocar o quê? Uma cerejinha. Quando ele vê a brecha, ele vai colocar lá uma cenourinha para você ter esse desejo de pegar essa cenourinha e comer. Ele só vai colocar para quem está com fome, né? O que ele fez? Foi lá e colocou Betseba. Betseba está lá, tomou um banho, está lá se ajeitando, e Davi, coincidentemente, estava lá na sacada do palácio. Quando ele olha, ele falou: o quê? O cara era rei, tinha autonomia. O que ele faz? Olha, nós estamos falando de um homem, coração segundo o coração do Senhor. Não estou falando de qualquer homem, não. Então a imoralidade ela pode entrar na casa de qualquer um. E por isso eu fiz questão de ler aí o versículo para nós precisamos vigiar. Se você pegar em Mateus também no capítulo 5, versículo 28, ele fala sobre o adultério. E que lá fala que o adultério acontece não só na prática, mas quando você olha com os olhos impuros. Davi aqui já estava começando a cometer o primeiro ato dele pecaminoso. Ele já estava olhando para ela com um olhar de desejo. E isso aqui, pessoal, vocês sabem do que eu estou falando. Aí é o homem que olha para a mulher na rua com olhar de desejo, a mulher que olha o homem com olhar de desejo. Isso não está falando só do casado, solteiro também, mulher solteira também. Ah, mas eu não olhei a mulher do próximo. Primeiro olhei a mulher do próximo, mas eu olhei outra mulher que estava na rua, e daí? Só porque ela estava sem aliança, você pode olhar. Em nome de Jesus.
já cometeu o ato pecaminoso. Por quê? Já olhou com olhar de pecado, de desejo. E Davi olha para essa mulher com olhar de desejo. O que acontece? Quando ele olha com olhar de desejo, qual é o próximo passo que ele ia fazer? A autoridade que ele era, manda trazer essa mulher aqui. E aí quando você pratica um ato imoral, a imoralidade, quando ela entra na tua casa, quando ela entra na tua vida, é como se fosse puxando, sabe, um fio que não acaba mais, sabe, um carretel, você vai puxando, parece que vai até chegar no final. O final o que é? O fundo do poço. E o salário do pecado é a morte, querido. Então o que acontece? Davi, não só já tinha cobiçado a mulher, já tinha desejado, já tinha feito pecado, manda trazer a mulher, e aí ele vai lá e consome o ato com aquela mulher. Quais foram as consequências de tudo isso? Vamos lá. Mulher fica grávida, meu Deus. Agora nós temos um BO, agora nós temos um problema. O profeta Natan é enviado para falar com Davi. Vai lá falar com Davi. Olha Davi, olha como que ele conversa com Davi. Davi, tinha 2 homens aqui, um que era muito rico, tinha vários cabritinhos, cordeirinhos, não sei o quê, e tinha um outro que tinha um cordeirinho lá que comia na mesa com ele, era pobrezinho, só tinha aquele cordeirinho, e era tão querido para ele que comia na mesa com ele. Olha, o profeta Natan está falando para ele. E aí o que acontece? Chegou um estrangeiro para participar de um banquete, chegou na cidade, e o homem rico foi lá e pegou justamente o cordeirinho daquele que era pobre, matou e ofereceu, para aquele homem que estava chegando, viajante, o estrangeiro. Davi o quê? Muito indignado, tem que matar esse homem que fez isso, esse rico, mata ele e restitui, o outro que é pobre e não sei o quê. Aí o profeta Natan fala para ele, pois é, Davi, esse homem é você. Aí Davi falou, o quê? Meu Deus do céu, agora eu entendi essa parábola, essa historinha que você está me contando, eu entendi. Eu sou esse cara? Eu sou o que cometi essa injustiça? Porque o marido, Urias, o marido dessa mulher, estava lá? Não, o marido da mulher estava lá na guerra, onde Davi também deveria estar. Estava onde? Estava na guerra. E Davi lá, se aproveitando da mulher do camarada. E aí o que acontece? Só que Davi mostrou fruto de arrependimento. Na hora ele falou assim, eu pequei, me perdoa. Mas Davi mostrou que fruto de arrependimento. Só que a imoralidade gerada por tudo isso teve consequências. Quais foram as consequências? Bom, primeiro, o filho dele com Betseba já morreu. Tem gente que não lembra dessa passagem, lembra só de Salomão. Salomão foi o segundo filho deles. Mas o primeiro morreu. Logo que nasceu, já na sequência morreu. Você pode ver que Davi rasgou as vestes, coisa e tal, mas ele logo entendeu o recado. Você vê que não começa a criar muito caso. Ele entendeu, ele pediu que fizesse de tudo, até que os camaradas até com medo de contar para ele que o filho dele tinha morrido. Então as primeiras consequências vieram aí. Parou por aí? Não. Por quê? Porque Davi, o que acontece? Além de tudo isso, ele tinha feito o quê? Quando a mulher ficou grávida, ele falou assim, tô grávida, ele falou, o quê? Manda chamar Urias lá, o único jeito de eu resolver essa situação. O homem vem, dorme com a mulher dele e está tudo resolvido. Urias vem, faz o quê? Não vou ficar na minha casa, não quero ficar não. Vai lá, querido, descansa na sua casa lá. Eu não entendi muito bem para que eu fui chamado, porque meus amigos estão tudo na guerra e eu aqui nesse conforto. Não. Então eu vou ficar na frente do palácio, o cara honrando o rei. Olha o posicionamento desse homem. Meus irmãos estão lá na guerra, sabe o que eu vou fazer? Vou ficar aqui no palácio, eu não vou para minha casa. Não é justo eu lá na minha casa, no conforto dos camaradas na guerra. Não vou ficar aqui defendendo o rei, vou ficar na porta do palácio. E daí o camarada ficou lá. Davi, os planos dele, saiu pela culatra. O que ele faz? Não, então pera um pouquinho. Manda um bilhete lá, manda Urias para a guerra. Só que faz o seguinte, mandou para o seu general lá. Olha, manda Urias, mas não coloca ele está acostumado a ficar lá na retaguarda, não coloca ele lá na frente mesmo. E o general dele, tão sábio, já desconfiado, que tinha alguma coisa assim, colocou ele, falou, se colocar ele aqui na frente assim, vai todo mundo saber o que aconteceu. O que ele faz? Ele coloca lá no canto, lá, onde os camaradas podiam acertar ele facilmente com flecha, com qualquer outra coisa, para que ele pudesse morrer. E aí Urias morre, quer dizer, ele para fazer a imoralidade, olha que a imoralidade foi gerando, um ato gerando o outro, ele cometeu um pecado, tentou consertar, piorou, e um em cima do outro. Então, primeiro gerou a morte do filho com ela. Segundo, o incesto. Por quê? O filho dele vai e dorme com a irmã. Absalão fica sabendo que a irmã dele, por parte de pai, por parte de mãe, aquela história toda, vai lá e mata o irmão. Olha a situação.
Olha o que foi gerado. Fora que Absalão, ainda induzido pelos seus camaradas, faz o quê? Dorme com as concubinas, monta uma tenda lá. O que eu posso fazer para atacar meu pai? Sabe que você vai para atacar seu pai? Arma uma tenda lá na frente do palácio, lá para todo mundo ver que você está dormindo com as concubinas dele. Que ele queria matar Davi, Davi fugiu, ele ficou lá. E aí ele pega e dorme com as concubinas do pai. Então, olha as consequências da imoralidade. Eu quis contar a história toda para você entender, quando fala vigiar e orar, o porquê. A imoralidade, ela é um assunto muito sério. Daria para ministrar vocês aqui a tarde inteira, a manhã inteira e mais à tarde. Porque uma coisa vai puxando a outra, é um carretel. Então nós temos que tomar cuidado e isso precisa ser vencido na nossa vida. Em nome de Jesus. Por que o Senhor está falando conosco nesse mês? Para que a gente vença e saia dessa escravidão da imoralidade, do pecado. Porque isso vai puxando, vai trazendo consequências na nossa vida. Davi, olha o quanto de coisas, aquilo que ele teve que vencer, as consequências de tudo isso. Foi muito sério. Amém? Depois nós falamos sobre as riquezas, né? Riqueza fácil, proveniente do que? Desafio, né? Proveniente da corrupção. E aí eu até falei sobre Mateus, né? Mateus teve uma oportunidade, a riqueza estava à disposição dele, afinal ele era cobrador de impostos, tinha tudo isso. Largar a condição dele de cobrador de impostos para viver ou para seguir a Cristo já era o primeiro passo importante, né? Porque o cara já não queria mais essa vida. E outra, corrupção devia estar no meio dele, podia se corromper muito facilmente, até porque ali quem pagava imposto para ele, seja rico, seja pobre, ele tinha algumas facilidades ali que poucos tinham, né? Por ser publicano. Então o que acontece? Só que normalmente a corrupção, qual que é o grande problema? As pessoas alegam, mas até porque normalmente acontece assim, tá? Mas é pela necessidade. Olha, a necessidade, sabe o que acontece? Eu precisei, então eu tive que fazer isso aqui. Eu me envolvi na corrupção por conta da necessidade. Esse é um dos principais motivos que as pessoas alegam. É a necessidade. Aquela velha história da necessidade faz o ladrão. Isso é conversa para boi dormir. Isso aí é isca do diabo. Se a gente pegar, vamos lá no versículo, capítulo 28 de Mateus. Vamos ver aqui um caso aqui, ó. Versículo 11. Os judeus subornam os guardas. Aqui Cristo já tinha morrido, né? E aí, quando foram anunciar para os anciões, para os escribas, né, os sacerdotes lá, que o corpo não estava mais lá, olha o que ele faz. Indo elas, eis que alguns dos guardas foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucedera, que o corpo já não estava lá. Reunindo-se eles em conselho com os anciões, deram grande soma de dinheiro aos soldados e recomendando-lhes que dissessem, vieram de noite os discípulos dele e o roubaram enquanto dormíamos. Olha qual foi a instrução que os anciões deram para aqueles guardas. Subornaram os guardas e pediram que os guardas falassem que o corpo foi roubado enquanto eles dormiam de noite. Nós caímos em pesado sono, e aí quando acordamos já tinham roubado o corpo. Os discípulos de Jesus roubaram o corpo dele. Olha a corrupção entrando aqui. Só que aqui eu fiz questão dessa passagem porque eu não estou falando de qualquer pessoa, estou falando dos anciões. Então a corrupção ela pode entrar em qualquer nível ou escala social. A mesma coisa da imoralidade, da soberba. Aí você pega a pessoa, não tem um passarinho para dar água, mas tem uma soberba que... Olha, né, eu brinco e falo, você não tem um cachorro para balançar o rabo, mas tem uma soberba que parece que está andando, está pisando nas nuvens, de tão que, né, que se acha o rei, a última bolacha do pacote, como diz a bispa. Então, olha a situação. A mesma coisa é a imoralidade. Ela não escolhe classe social, até porque hoje todo mundo tem acesso, seja classe social A, B ou C. A mesma coisa a corrupção. E às vezes a pessoa fala, mas a corrupção só está para os grandes, não, a corrupção está nos pequenos também. Por quê? Porque a ganância de estar numa posição ou para se beneficiar de uma situação, que aqui o que esses anciões queriam? Se beneficiar da situação, queriam aproveitar uma outra forma de mandar fazer o quê? Mandar prender e matar todos os discípulos. Era isso que eles queriam.
Parar o quê? A voz profética. Os discípulos eram a voz profética. Ficaram com essa missão. Jesus foi, mas deixou os 11 com essa missão. Então presta atenção a que nível a corrupção entra. E ela nos envolve. E às vezes a gente está envolvido na corrupção no nosso trabalho. Ou às vezes até uma corrupção onde nem tudo que você faz é de uma forma corrupta. Tudo que faz quer levar vantagem. E para levar vantagem tem que ter uma forma de usurpar a outra pessoa. Então presta atenção de que forma tem entrado. Vamos agora para Mateus 15, versículo 19. Agora preciso que a gente andar um pouquinho. Estou terminando, pessoal. Para a gente orar, como diz a bispa. Porque do coração procede maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos e falsos testemunhos e blasfêmias. São essas as coisas que contaminam o homem. Isso é o que contamina o homem. Então, entrou onde? Entra no coração. E aí é a raiz de toda a corrupção. Está justamente no coração. Por quê? Porque procede dos maus desígnios. Então tem entrado no coração corrupto. A palavra não diz que o nosso coração é corrupto e enganoso? Então nós aceitamos essa situação e aí nós vamos, o nosso coração que é tremendamente corrupto e enganoso, vamos deixar conduzir a nossa vida. Quem tem que conduzir a tua vida? Quando você aceitou a Cristo, quando você foi batizado, toda essa corrupção, tudo isso, o seu coração tem que ser transformado. Se não foi transformado, então você está se desviando do caminho do Senhor. Então é hora da gente pegar o retorno para o Senhor e falar para o Senhor, me limpa, me purifica, mas esse coração corrupto eu não quero mais. Um coração enganoso eu não quero mais. Muitas vezes nós temos lidado exatamente isso. A corrupção tem estado nas coisas mais simples. Não é sempre nas coisas, né? Porque Satanás, que dele vem, né? Como eu digo, com a cenourinha ou com a isca, é nas coisas simples. Judas não foi lá e não traiu com umas moedinhas, e com essas moedas comprou o campo de morte para ele. Olha a corrupção entrando. O capitão já tinha uma vida difícil, mas olha que ele teve a oportunidade. Então vamos lá, presta atenção agora. Cristo deu, não foi uma nem duas, deu várias oportunidades para que Judas Iscariotes tivesse a vida transformada. Ele caminhou com Cristo. Ele teve várias oportunidades. Então às vezes a gente está dentro da igreja, a gente tem várias oportunidades de parar com a corrupção, com o engano, com a mentira. Porque a corrupção nada mais é do que tudo isso. Mentira, enganos, né? Trapaças e por aí vai. É tudo isso. Só que isso não está livre daquele que está dentro da igreja. A gente viu aqui ancião passando por isso. Judas, que foi discípulo. Olha os dois exemplos aí. Nós não estamos livres de nada disso. Então, em nome de Jesus, transforma a tua vida hoje. Não cai nas iscas, nas esparrelas de Satanás, porque tudo que ele quer é tirar você da presença do Senhor. Então ele vai tentar com a imoralidade, ele vai tentar te imprimir uma soberba. Agora que soberba, tem muito caso aí que Satanás nem precisa fazer nada, né? O cara é soberbo porque ele gosta de ser. Satanás nem precisa fazer muito aí, né? Mas a imoralidade, a corrupção, isso precisa cair da nossa vida em nome de Jesus. Nós precisamos ter essa vida, a nossa vida transformada. Somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Que vida é essa que estamos escolhendo ter? Estamos escolhendo ter. Amém? Então que você receba essa palavra hoje, que você seja transformado e lembre-se, esse servo do centurião, ele foi curado por uma palavra. E a palavra está entrando na tua casa hoje. Então está te curando de todo egoísmo, de toda imoralidade, de toda soberba, está te curando da corrupção. Amanhã não dá mais para a gente falar, olha, mas acontece que... Não acontece que mais nada, você foi curado ontem. Então, o egoísmo, a soberba, a corrupção, a imoralidade, nada disso mais pode fazer parte da tua vida. Amém? Que você está sendo curado nessa manhã, através de uma palavra. Então receba essa palavra que vai te curar, te libertar e te restaurar, em nome de Jesus. E o Senhor hoje te cure de toda enfermidade do corpo, na alma, no espírito. Nós vamos orar agora
Eu quero que o Senhor te visite poderosamente. Eu profetizo que o Senhor vai te visitar poderosamente. Você vai ser curado de tudo isso. Amém? Em nome de Jesus. Tem algumas pessoas que pediram aí. Tá tudo anotado aqui, tá? Meu caderno de oração já está aqui. Em nome de Jesus. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo num deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida. Usa-me, Senhor. Usa-me, sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como um monte sobre as águas, como abrigo no deserto, flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, de qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida. Usa-me, Senhor. Usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, como um farol que brilha à noite, como onde sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira
usa-me, Senhor, usa-me. Nos usa, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Nos usa nesta manhã, Senhor, como instrumento, Deus, em nome de Jesus, Pai. Visita, Senhor, poderosamente a cada um, Senhor, que entrou nesta manhã, neste programa, Deus, em nome de Jesus. Visita poderosamente, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Eu não sei a petição de cada um, mas o Senhor sabe, Deus, em nome de Jesus, Deus. Enche-me e usa-me, Senhor. Nos usa mesmo, Senhor, como instrumento, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Possamos nos esvaziar de todo o nosso eu, Deus, em nome de Jesus, Pai. Ô Senhor, Paizinho querido, invade cada casa agora, Senhor, em nome de Jesus, Deus. Visita, Senhor, poderosamente a cada um, Pai, que entrou nesse programa hoje, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Visita mesmo, Deus, em nome de Jesus, cada enfermidade, Senhor, colocado diante do teu altar, Senhor. Os pedidos de oração, Senhor, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, a cada um que está nessa lista, Senhor, aqueles que estão com Covid-19, o Pai da Irene Assis, Senhor Francisco, seja tocado, curado, liberto, restaurado, Senhor, que fique a marca, o sinal do teu milagre, Deus, em nome de Jesus, Pai. Visita ele poderosamente, nós não aceitamos nenhuma sentença, Senhor, sobre a vida dele, Deus, em nome de Jesus, Pai. Eu te peço, visita ele poderosamente, Senhor, visita cada um que está sentenciado, Senhor, com Covid-19, Deus, em nome de Jesus, que toda sentença, todo diagnóstico caia por terra, Pai, pelo poder do nome de Jesus, Pai. A família do Felipe, Senhor, em nome de Jesus, seja visitada agora, sejam curados, libertos e restaurados, Pai, em nome de Jesus, Pai. Eu te peço também, Senhor, em nome de Jesus, pela vida da Gabi, Senhor, em nome de Jesus, entra naquele hospital, visita essa criança, Senhor, em nome de Jesus, dá alegria de ser criança, Deus, em nome de Jesus, Pai. Visita ela poderosamente, coloca ponto final nessa guerra, Deus, em nome de Jesus, Pai. Que haja cura, Senhor, que ela venha dar testemunho, Deus, em nome de Jesus, que essa família seja restaurada, Pai, em nome de Jesus, Pai. Visita poderosamente a cada um, Senhor. Visita a Eliane Pereira, Senhor, em nome de Jesus. Visita a casa dela, a família dela, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Eu não sei a petição dela, mas o Senhor sabe, Pai. Entra, tira toda essa dor, Pai. Tira tudo aquilo que não provém de Ti, do meio dela, da família dela, da parentela, Deus, em nome de Jesus, Pai. Que haja cura, que haja libertação, que haja restauração, Senhor, em nome de Jesus. Visita a pastora Dalva, Senhor, em nome de Jesus. Visita a casa dela, a família, Pai. Os familiares sejam alcançados, Pai, por esta oração, Pai, em nome de Jesus, Pai. Coloca a vida da tua serva em liberdade para viver um novo tempo, Senhor. Palavras novas, Pai, esse Apocalipse 21 sobre a vida do teu povo, Deus, em nome de Jesus, Pai. Eu te peço a cada um que colocou o nome hoje, Senhor, que entrou, aqueles que vão ver na retransmissão, Senhor, em nome de Jesus, entra em cada casa, tira a enfermidade do meio do teu povo, tira a contenda, tira toda a obra de confusão, disse-me-disse, palavra torta, palavra dura, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Eu te peço, devolve a alegria nos lares, Deus, que haja comunhão, Senhor, em nome de Jesus. Liberte o teu povo de todo tipo de vício, Senhor, o vício da prostituição, do álcool, das drogas, Pai, em nome de Jesus. Coloca a vida dos teus servos em liberdade para viver esse novo tempo, Deus, em nome de Jesus, Pai. Oh, Pai, eu te peço, Paizinho querido, coloca o teu povo na dimensão de milagre, Deus, em nome de Jesus, Pai, porque haja restituição, Pai, em todas as áreas, 7 vezes mais, Pai, em nome de Jesus, Pai. Oh, Pai, que haja restituição no casamento, Senhor, que haja restituição na vida sentimental, Deus, que haja restituição na vida financeira, Deus, em nome de Jesus, Pai, que haja restituição em todas as áreas, Deus, em nome de Jesus. E invade, Pai, o interior de cada um, Senhor, em nome de Jesus. Faz essa palavra brotar, essa palavra edificar, Senhor, em nome de Jesus. Os teus servos estão plantados na rocha, Pai, na rocha que é o Senhor, Pai, em nome de Jesus. Abre o entendimento, Pai, para que essa palavra fique cravada, Senhor, ela venha se multiplicar no interior de cada um, Deus, em nome de Jesus, Pai. Tira a soberba do meio do teu povo, que tem roubado a comunhão deles contigo, Deus, em nome de Jesus, Pai. Tira o egoísmo, Pai, em nome de Jesus. Aqueles que têm pensado no próprio ventre, não têm olhado para a obra, não têm olhado ao redor, Pai, em nome de Jesus, pelos irmãos, Pai. Eu te peço em nome de Jesus, Pai, tira isso, arranca do meio do teu povo, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Tira a imoralidade,
imoralidade, o pecado, Senhor, a prostituição no meio do teu povo, Senhor, o olhar torpe, Senhor, em nome de Jesus, o olhar impuro, o olhar desejoso, Pai, por aquilo que não pertence aos teus servos, Deus, eu te peço em nome de Jesus, Pai, Senhor, toca, Senhor, a nossa visão hoje, Senhor, em nome de Jesus, coloca os nossos olhos com os olhos espirituais, Deus, em nome de Jesus, Pai, blinda o teu povo nesta manhã, Deus, em nome de Jesus, Pai, tirando toda imoralidade, todo pecado do meio do teu povo, Senhor, tira também, Senhor, a corrupção do meio do teu povo, Senhor, essa riqueza fácil que vem oriundo da corrupção, Deus, em nome de Jesus, os jeitinhos, Pai, que o teu povo tem dado, o chamado jeitinho brasileiro, Deus, em nome de Jesus, tira do meio do teu povo, Senhor, em nome de Jesus, Pai, dá o teu andar, dá o teu conduzir sobre a vida de cada um, Deus, em nome de Jesus, nos ensina a ser melhor a cada dia, Senhor, em nome de Jesus, que possamos nos esvaziar de todo o nosso eu hoje, Senhor, para que o Senhor venha fazer, Deus, em nome de Jesus, Pai, eu te peço a cada um também que está aqui na nossa... aqui está a foto, Senhor, em nome de Jesus, também seja visitado, impactado por essa palavra, que a mesma cura chegue até cada um deles, Deus, em nome de Jesus, os cadernos de oração que estão na mão do bispo, que está na mão dos pastores, Deus, em nome de Jesus, a cada um tem colocado um caderno de oração, Pai, visita poderosamente a cada nome escrito ali, Senhor, em nome de Jesus, dá sinal do seu favor, Deus, em nome de Jesus, Pai, eu te peço também, Senhor, visita as empresas dos teus servos, Deus, em nome de Jesus, Pai, são empresas de oficiais, de dizimistas, de membros da igreja, Pai, em nome de Jesus, visita cada empresa, transforma a história, Pai, em nome de Jesus, que essas empresas venham dar testemunho, Senhor, sejam empresas, Pai, prósperas, Pai, em nome de Jesus, abre as janelas do céu, traz contratos, traz negócios, Pai, em nome de Jesus, onde tinha não, que haja sim, Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu te peço também pelos profissionais liberais, Deus, em nome de Jesus, Pai, visita poderosamente, dá um olhar de águia, Pai, desperta para os negócios dos teus servos, Deus, em nome de Jesus, Pai, visita as nossas irmãs que têm salão de beleza, Senhor, em nome de Jesus, atrai os clientes para o salão, Pai, em nome de Jesus, Pai, protege também contra essa contaminação do Covid-19, a cada salão, Deus, a cada membro, Deus, em nome de Jesus, Pai, visita cada empresa, Senhor, em nome de Jesus, visita cada dizimista, Deus, em nome de Jesus, Pai, visita poderosamente, tira o opróbrio, a miséria do meio do teu povo, Deus, em nome de Jesus, Pai, visita os celeiros, que haja celeiros transbordantes, Deus, em nome de Jesus, nós repreendemos a boca do devorador, Pai, em nome de Jesus, os teus servos são dizimistas fiéis, Pai, visita poderosamente, dá um tempo novo, Senhor, financeiro, sobre a vida de cada um, poder financeiro, Deus, em nome de Jesus, Pai, visita também, Senhor, os valentes de Davi, Senhor, aquilo que os olhos não viram, ouvidos não ouviram, nem jamais penetrou no coração humano, é aquilo que o Senhor tem reservado, preparado para aqueles que o amam, para aqueles que entregam oferta, Senhor, na tua obra, Senhor, visita poderosamente, dá sinal do teu favor na vida financeira de cada um, Deus, em nome de Jesus, Pai, todo o povo está em crise, nós estamos em Cristo, Pai, em nome de Jesus, nós não dependemos do mundo, nós dependemos de Ti, Pai, em nome de Jesus, Pai, visita, Pai, aqueles que têm entregue a oferta da restituição, Senhor, tira as migalhas do meio do teu povo, tira a miséria, o opróbrio, Pai, que haja celeiros transbordantes, Deus, em nome de Jesus, Pai, faz o sobrenatural na vida de cada um, Senhor, para que eles venham dar testemunhos, Deus, em nome de Jesus, Pai, visita poderosamente a cada um, aqueles que vão ver na retransmissão, Pai, da mesma forma sejam impactados por essa palavra, por esse poder, Senhor. O centurião ele só precisava de uma palavra, e o teu povo só precisava de uma palavra. Receba agora a palavra de cura, de libertação, de restauração, de avivamento em nome de Jesus. Você que pediu oração, você está recebendo a palavra agora. O centurião só pediu uma palavra para Cristo, e você está recebendo essa palavra agora, palavra de cura. Antes mesmo que você imagina, você vai ter a resposta dessa cura, dessa libertação, dessa restauração em nome de Jesus. Receba agora pelo poder do nome de Jesus. E eu, como servo e ministro do Senhor, envio vocês para um dia extraordinário, debaixo de poder, de unção e de autoridade, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Olha, eu estava orando e o Senhor me lembrou uma coisa muito importante. Todos vocês que pediram, colocaram em pedidos de oração, enfermidade, alguns não colocaram o que era, mas o Senhor sabe o que é. Vocês pediram oração por algumas situações. E hoje a ministração vem de encontro com aquilo que você tem pedido. Que a palavra hoje foi apenas uma palavra. O centurião não precisou que Cristo fosse da casa dele.
Hoje não precisa que eu vá até a tua casa, que a bispa vá até a tua casa. A cura hoje entrou na tua casa em nome de Jesus. Aquele centurião, com toda a sabedoria dele, ele reconheceu a autoridade de Cristo. Então, se você reconheceu a autoridade de Cristo sobre a minha vida, essa cura, essa palavra chegou na tua casa em nome de Jesus. Amém? E depois nós vamos ouvir os testemunhos daquilo que o Senhor fez na tua vida. Você pode ter certeza que vai ser transformação. Amém? Glória a Deus. Bom, chegou o fim, né? Não é a bispa, mas olha, vamos até quase 10h30, né? Glória a Deus. Eu falei que era só mais um pouquinho para a gente orar, né? Cumprir como a bispa. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Não esqueça, meio-dia nós temos relógio de oração, né? Não esqueça então, meio-dia relógio de oração, às 18 horas relógio de oração e às 22. Entrega a porção dobrada hoje, né? Eu sei, você fez um horário, deve fazer outro, mas entrega às 10 horas da noite. Dificilmente alguém está trabalhando nesse horário. Entrega a porção dobrada, entrega também às 10 horas da noite. Amém? Eu espero vocês no propósito. Fica firme aí. Amanhã ainda tem mais, né? Amanhã é sexta-feira, ainda tem mais palavra. Glória a Deus, né? E Deus abençoe a cada um de vocês. Pessoal, essa é Hebron, Igreja Apostólica Internacional, a minha terra prometida, a sua terra prometida, a igreja que te ama e te faz feliz todos os dias. Obrigado pela companhia, pelo prazer da companhia de vocês aí, né? Que Deus abençoe. Fiquem na paz do Senhor. Um grande beijo e tchau, tchau. Deixa eu não tô conseguindo encerrar aqui, tá bom? Tem uma figurinha aqui, né? Aqui, aí. Tem uma figurinha bem aqui, ó.